Olá, tudo bem com você? Uma das perguntas mais comuns que eu recebo aqui no canal e lá no Instagram é sobre a dificuldade em lidar com a vontade de usar substâncias, quando uma pessoa está tentando manter-se em abstinência. Realmente, a vontade de usar traz muito incômodo e perturbação mental, e é importante ter consciência de que ela é normal. Começa bastante intensa no começo, mas vai diminuindo com o tempo. Para entender melhor esse processo, existem dois tipos de vontades básicas a saber: a obsessão e a compulsão. E você precisa conhecê-las bem para criar estratégias de enfrentamento e prevenir recaídas. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre a obsessão e a compulsão. Duas condições psicológicas que todo dependente vive e precisa conhecer melhor para lidar com a abstinência da substância. Então fique até o final do vídeo e já deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram, visite as nossas playlists e se tiver alguma dúvida, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo domingos às 9 da noite e quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Bom, então continuando, sabemos que o problema da dependência química não envolve somente aspectos biológicos e de desintoxicação, mas principalmente aspectos psicológicos. Muitas pessoas acreditam que após o corpo se desintoxicar das drogas, o problema vai embora. Mas isso é só uma parte da dependência, a parte física. Existe também a parte psicológica que não desaparece com a desintoxicação do corpo, mas deve ser tratado com terapia contínua. Eu tenho um vídeo que explica melhor essa questão biológica e psicológica e que existem três tipos de fissuras: a fissura somática, localizada no corpo, a fissura cognitiva, localizada no pensamento, e a fissura afetiva, localizada nas emoções e sentimentos. Quando você só desintoxica, você só trata a fissura somática, ou seja, a fissura do corpo, mas restam ainda a fissura cognitiva e a fissura afetiva para serem tratadas. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card para você assistir depois, tá ok? Mas então, como eu estava falando, as fissuras cognitiva e afetiva estão diretamente relacionadas à condição psicológica danificada pelas substâncias e que devem ser tratadas. Caso contrário, a vontade de usar substâncias irá durar mais tempo que o desejado, facilitando assim as recaídas. As características mais comuns desses dois tipos de fissuras são a obsessão e a compulsão. Podemos dizer que a obsessão é uma doença psíquica que o dependente químico geralmente desenvolve após iniciar o uso de drogas. Existem muitas personalidades obsessivas que nunca fizeram uso de substâncias, mas não existe um dependente químico que não seja obsessivo. Mas o que é a obsessão? A obsessão é o pensamento fixo numa única coisa. O objeto de obsessão é aquilo pelo que a pessoa é obcecada. O objeto de obsessão nem sempre é negativo. Por exemplo, a pessoa pode ser obcecada em trabalhar, praticar esportes, namorar, ir na igreja e etc. Mas todo comportamento obsessivo representa um problema. É sempre uma maneira de compensar angústias, carências, sofrimentos em geral. É uma das saídas que o nosso inconsciente encontra para equilibrar uma situação de sofrimento interno. É por isso que, em muitos casos, o dependente químico, para compensar a falta da substância, canaliza sua obsessão para outras coisas, como o trabalho, igreja, até para a recuperação em excesso. A obsessão funciona como um tapa de burro, que não nos permite ver para os lados, e assim não nos deixa perceber os perigos do caminho, mas somente olhar numa única direção. Obsessão não significa ser incapaz de pensar em outra coisa que não seja o objeto de obsessão, mas sim não conseguir deixar de pensar nele com uma frequência maior do que o normal. E o limite entre o normal e o anormal é muito tênue, e é muito difícil de perceber a diferença, principalmente quando a obsessão começa a se instalar na nossa vida. A questão principal é perceber até onde um determinado pensamento fixo está nos prejudicando. Por exemplo, tirando a nossa concentração em outras atividades, ou fazendo com que não nos preocupemos com os problemas que não estejam diretamente relacionados ao objeto de obsessão. De uma forma geral, quando o objeto de obsessão é positivo, automaticamente se transforma em algo negativo para a nossa vida, porque já não o percebemos como realmente é,
mas sim como queremos vê-lo. Já quando o objeto de obsessão é negativo, o idealizamos, para não ter que nos desfazer dele, ou seja, ocultamos os pontos negativos e ressaltamos os pontos positivos. Com relação à vontade de usar drogas, a obsessão nem sempre é tão evidente e normalmente aparece de modo silencioso e com objetos secundários, como dito anteriormente. A pessoa começa se tornando obcecada por outras coisas primeiro, como o trabalho, por exemplo. Mas quando estas coisas não satisfazem mais, o pensamento fixo em voltar ao uso começa a surgir. Já a compulsão é uma soma de um desejo exagerado seguido por uma atitude descontrolada. Através dela, a obsessão consegue alcançar o objeto de desejo. Esse desejo exagerado é provocado diretamente pelo pensamento fixo, que provoca uma atitude descontrolada em relação ao objeto de desejo. Em outras palavras, a compulsão é o resultado da obsessão. Você pensa fixamente em uma coisa que você deseja muito, até que isso sai do seu controle e a compulsão se instala. Por exemplo, um dependente químico absolutamente obcecado pela droga pensa a maior parte do tempo na droga e como irá consegui-la, aonde irá usá-la, quanto tempo vai durar e etc. E esse pensamento contínuo fica indo e voltando e faz com que desperte ainda mais um desejo exagerado pela substância. Um desejo incontrolável que fará com que o dependente tenha atitudes descontroladas por causa desse desejo. Como, por exemplo, roubar, brigar, manipular para conseguir dinheiro e tantas outras situações que demonstram a total falta de controle de uma pessoa obcecada. E é esta falta de controle que chamamos de compulsão. Por isso, podemos afirmar que a obsessão é psíquica e a compulsão é física. Por exemplo, um homem obcecado por uma mulher que não possui nenhum interesse nele, dificilmente poderá satisfazer a sua obsessão original por aquela mulher. Então deverá canalizar a energia procedente da sua obsessão e conduzi-la a uma compulsão diferente, como por exemplo outras mulheres, trabalho, drogas e etc. Todas elas são atividades pelas quais o indivíduo poderá ser compulsivo, mas somente como uma canalização da energia, que significa reconduzir a energia que não pode ser utilizada para outras direções. Isso não quer dizer que seja bom, mas é um mecanismo que o nosso inconsciente utiliza para não entrar em curto-circuito, já que não pode ficar com essa quantidade de energia excedente que supõe uma obsessão não realizada. Agora que sabemos o que é a obsessão e compulsão, como elas atuam na vontade de usar substâncias? Com certeza você já deve ter ouvido a frase, evite a primeira dose. Isso porque a primeira dose é resultante da obsessão. É aquela primeira vontade de usar, é aquele pensamento fixo, normalmente o dia todo, para usar a primeira dose. Quando não se evita a primeira dose, você ativa a sua compulsão, que é a perda do controle do uso. E após a compulsão instalada, não tem mais o que fazer. A pessoa perdeu totalmente o controle. É por isso que se deve evitar a primeira dose. Deve-se intervir e prevenir antes que a obsessão se transforme em compulsão. Mas como intervir na obsessão para evitar que eu me torne compulsivo e as coisas saiam do controle? Você deve lutar contra os pensamentos fixos em usar, e isso só é possível quando você muda o seu estilo de vida. Aqui chamamos isso de ampliar o repertório comportamental. Pense assim, você está pensando fixamente em usar e não tem nada para distrair a cabeça. Ninguém para conversar, não tem um plano para sair dessa situação. O que vai acontecer? A obsessão vai se instalar facilmente, pois você não tem nenhum recurso para lidar com ela. Agora, se você tem um plano de recuperação, um dia cheio de atividades, vai ao psicólogo, ao grupo de apoio, você terá muito mais recursos para lidar com a obsessão. É como diz o ditado, mente vazia é oficina do diabo. Esse ditado explica exatamente o que eu quero dizer. Se você não faz nada, tem a mente vazia e está querendo parar de usar só com a força de vontade, quando a obsessão vier, você vai sucumbir. Agora, se você tem um plano, mudou hábitos e tem um cronograma de atividades, você terá melhores recursos para lidar com a obsessão e, consequentemente, com a compulsão. E para concluir, raramente alguém conseguirá enxergar em si mesmo algo tão sutil e camuflado como uma obsessão. Mas, de qualquer modo, quando percebemos em nós qualquer indício de compulsividade, podemos ter certeza de que há alguma obsessão escondida por detrás dela. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os conteúdos.
Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram. Se tiver alguma dúvida, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo, domingo às 9 da noite, quintas-feiras às 8 da noite, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.